Lisossomos. Primeiramente, como são formados? Os lisossomos se originam quando vesículas endossomos, contendo material extracelular, fundem-se a vesículas de transporte oriundos de rede trans-Golgi, que é a face de saída do aparelho de Golgi responsável por classificar, empacotar e enviar proteínas e lipídios para seu destino final, carregada de enzimas recém-processadas. Existem duas vias. A via endocítica, moléculas extracelulares são capturadas na superfície celular por endocitose. Isso vai ser explicado mais à frente. E vias secretoras. Proteínas lisossominais são sintetizadas no retículo endoplasmático, glicosiladas e empacotadas no complexo de Golgi, onde brotam vesículas ricas em hidrólise. Depois são enviados para o aparelho de Golgi, onde passam por mais modificações e são empacotados em vesículas e depois são liberados como lisossomos primários. Característica: formato esférico, tamanho variável, mas a maioria possui entre 0,1 e 0,8 mu epsilon. Essas organelas ainda são delimitadas por uma membrana celular, cobertura de carboidratos na face interna, que impede a digestão da própria membrana de lisossomos. A membrana não é dupla membrana, mas existe só uma. O interior dessas organelas possui várias enzimas. Cada uma delas é capaz de digerir determinar tipo de substâncias. Por exemplo, proteases digerem aminoácidos, lipases digerem lipídios, nucleases digerem ácidos nucleicos, entre outros. Aqui pela foto se dá mais ou menos uma base dessa morfologia que nós vamos iniciar, que a mostrei ele partido ao meio, tem as enzimas digestivas, a membrana e a proteína de transporte que estão meio que grudadas nele. Aí iniciamos com morfologia externa. Os lisossomos apresenta como uma vesícula esférica delimitada por uma única membrana lipoproteica, que isso eu já mencionei anteriormente. A superfície externa da membrana é lisa, mas nelas estão embutidas proteínas integrais e periféricas, responsáveis por transporte de moléculas e fusão com outras vesículas. Morfologia interna. O interior, lumen, de lisossomos contém cerca de 50 enzimas hidrolíticas que degradam macromoléculas diversas. Como eu já tinha mencionado anteriormente, com pH ácido de 5. Em caso de ruptura da membrana, as enzimas liberadas ficam inativas no citosol, já que ali o pH é mais ácido e desfavorável para sua ação. Mas como um pouco mais para frente eu vou mencionar algum caso específico quando isso ocorre. A membrana lisossal é protegida internamente por sua glicolização, que evita que as enzimas ataquem a própria membrana, como eu citei anteriormente. Se o lisossomo estiver realizando digestão ativa dentro dele, pode haver inclusões ou fragmentos de materiais em processo de degradação. Funções principais. Entrando já dentro das funções dos lisossomos, temos a heterofagia, processo de digestão de partículas de origem externa à célula, e autofagia, reciclagem, renovação de outras organelas celulares envelhecidas e macromoléculas. Um exemplo. Funções de acordo com a evolução. Os lisossomos recém-formados, os primários, ficam no citoplasma até que a célula realiza o processo de transporte celular da endocitose, fagocitose ou pinocitose, e englobam algumas partículas de origem externa à célula. Quando isso ocorre, a partícula é internalizada dentro de uma vesícula, chamada endossomo. Esta, por sua vez, se une ao lisossomo primário e forma um lisossomo secundário,
uma espécie de vacúolo digestivo. Após isso, pode ser formado o vacúolo residual, o lisossomo formado por um resíduo não digestivos. Existe também o vacúolo autofágico, também chamado de autofagossomos, formado por porções de retículo endoplasmático granulado que não tem ribossomos. Este lisossomos é responsável por digerir estruturas de própria célula, caracterizada a autofagia. Eu coloquei essa imagem de ciclo de ação do lisossomos, que é exatamente o que eu falei anteriormente, só que em formato de imagem. Faltou só o complexo de Golgi, que eu tive que cortar para que coubessem no slide. Como eu tinha mencionado, agora eu vou explicar o que é exocitose. Um dos destinos dado ao produto de digestão do lisossomos é a eliminação por exocitose. Isso acontece quando os vesículos localizados na vesícula são conduzidos até a membrana para fundir-se com ela. Deste modo, ela se abre para o exterior e espelha o conteúdo. A exocitose ainda pode ser realizada de duas formas, constitutiva e regular. A exocitose por secreção constitutiva, processo comum a todas as células utilizadas para libertar componentes da matriz extracelular ou para transportar proteínas membranares recém-sintetizadas que são incorporadas na membrana plasmática por fusão com as vesículas de transporte. E exocitose por secreção regulada, fusão induzida por estímulo específico, como o aumento da concentração de íons cálcios no interior da célula, de organelos especializados de secreção com a membrana plasmática. É fundamental para a célula secretora especializada como neurônios e células endocrinas e exócrinas. Aqui um esquema de exemplo do que eu acabei de falar. Na imagem, de um lado, mostra a exocitose por secreção constitutiva e do outro, por secreção regulada. Autofagia. Os lisossomos também podem digerir parte da própria célula através da autofagia. Tal processo de degradação e reciclagem se inicia com a produção de proteínas que se unem até formar membranas, as quais irão ingerir matérias e gerar autofagossomos. O autofagossomos se une aos lisossomos, gerando o autofagolisossomos. Esses únicos serão degradados em função das enzimas digestivas. Em certos casos, a célula morre por autólise, caracterizada pelo rompimento dos lisossomos e a dispersão das enzimas digestivas no citoplasma. Que é o que eu falei. Tem algo específico que acontece quando se rompe. Não é só o pH que muda. Tipo, tem um caso de a célula morrer por causa disso. Aqui tem uma imagem de indução, formação do autofagossomos, a fusão e degradação e reciclagem. E aqui as fontes de onde eu peguei todos os dados.